Viajou através da linha do Tua, que tipo de comboio utilizou? Ora bem, utilizava, a primeira era a linha de caminho de ferro, primeiro era o comboio de ferro, todo ele em ferro, tinha umas varandinhas, a gente podia ir para a varanda, pequenino, pesado, e depois foi uma automotora, também assim jeitosa, andava mais depressa, e isso. E depois por fim veio esta automotora mais moderna, que era muito mais larga do que a linha e baloiçava, parecia um berço para cá e para lá. Essa então é que virou. As primeiras, a primeira mais pesada, descarrilava, mas não caía, ficava fora do carril. As outras, se descarrilassem, caíam, aconteceu também. Qual a razão pela qual fez essa viagem e com que frequência utilizava esta linha ferro de via estreita? Ora, eu ia muitas vezes para o São Lourenço, a minha mãe ia para lá, para as termas, e eu ia lá muitas vezes, aos fins de semana, trabalhava, ia lá aos fins de semana vê-la e assim, íamos muitas vezes lá ao São Lourenço. Outras vezes ia a Mirandela, ver doentes, ou ir à feira. Depois mais tarde, já com as automotoras, começou a linha a ser constada, que era muito bonita, e era, aquele trajeto era muito bonito, e então levava lá às vezes amigos e pessoas que não conheciam, que vinham da cidade, e vamos até Mirandela dar um passeio, e lá íamos nós, porque a paisagem era muito, muito bonita. O primeiro comboio tinha umas instalações sanitárias muito giras, eram com as louças floreadas, muito bonitas, à moda antiga, ao tempo do Reis. Depois a outra automotora eram casas de banho vulgares, e esta última automotora nem casas de banho tinha. A certa altura a automotora parava para as pessoas irem um bocadinho ao monte e para tornarem a entrar. Era muito mal ajeitada esta última automotora. Qual era o ambiente no comboio? Havia algum tipo de convívio? Pois é, era as pessoas que entravam, vinha muita gente do Porto, fazia ali transbordo para a linha, mas muita gente saía dali do Tua, tudo gente conhecida, ia-se a conversar, levava-se uma pequenina merenda, comia-se pelo caminho e contavam-se as novidades uns aos outros. Os que vinham do Porto, a gente às vezes metia conversa com eles connosco, era assim uma animação. Lembra-se das paragens nas estações e apedeiros? Entravam e saíam muitas pessoas? Sim, sim, principalmente em São Lourenço entrava e saía muita gente, porque para aquelas termas até vinham pessoas de Lisboa e de outros lados, vinham ali para aquelas termas, eram muito concorridas. A Santa Luzia e a Mieiro já nem tanto. Pois Mirandela tinha muito movimento também. Sente saudades deste tipo de viagens de comboio? Por que razão? Pois era, porque, quer dizer, agora já não há viagem nenhuma naquela linha. Primeiro porque aquela paisagem era muito bonita, ao longo do rio, era muito bonita, parecia uma Suíça linda, aqueles rio, tudo estreitinho, era muito bonito, porque gostava de viajar. Quanto tempo demoravam estas viagens? Ora, demorava bastante tempo. Aqui no primeiro comboio demorava bastante tempo. E era a carvão, a gente não podia meter muito a cabeça fora da janela porque tinham os carvões para os olhos e essa coisa. Depois com as automotoras, aí é que já começou a ser tudo mais rápido. Aí já andava mais depressa e tanta velocidade meteu esta última composição, este último género de composições, que nas curvas virou e foi os desastres que se souberam. Quais são as lembranças dos conflitos e dos tempos em que Portugal participou na Primeira Guerra Mundial? Ora, as consequências da guerra foram muito más, porque entrou muita fome e não havia trabalho, faltava tudo, faltavam os géneros alimentícios, faltava o pão. Aqui nas nossas aldeias, nos nossos lugares aqui, ainda se ia arranjando o pão que se levava ao moleiro para moer e se cozia nos fornos e tal. Mas na cidade do Porto era muita fome, muita fome. Fazia-se fila para o pão, para o açúcar, para tudo, era preciso uma fila, esperar a sua vez ser atendida e só davam uns tantos moletes por pessoa, era conforme as pessoas que havia na casa. E então a guerra aqui mal foi sentida. Mas no Porto, lembro-me, eu era criança, tinha para aí 8 ou 9 anos, e lembro-me que até as janelas começaram por ser todas com tirinhas de papel nos vidros, para caso viesse a guerra e os vidros rebentassem, para não estilhaçarem. E então estavam as janelas todas com aquelas tirinhas e tudo a falar da guerra. Não havia notícias de jornal, não havia notícias de televisões nem de rádios naquele tempo, era do que se ouvia de boca em boca, e a gente era criança, ficávamos a olhar para aquilo tudo aterrorizados. Mas graças a Deus não entrou a guerra cá em nosso Portugal, mas contribuímos para ajudar, não é? De maneira que fornecemos os géneros para esses soldados que andavam por lá
e então falharam aqui. Mas pronto, depois tudo se compôs. Os soldados costumavam viajar de comboio quando iam às sortes, quando eram incorporados no serviço militar e quando iam combater na guerra. Que memórias têm desses tempos? Pois eu lembro dos militares que primeiro iam para os quartéis, também já iam pesarosos porque deixavam a família. Depois, quando foram mais tarde para a guerra, depois as pessoas ficavam no cais a dizer adeus, e eles também, todos a choraram para cada lado. Lá iam com uma saquita que nem mala tinham, poucos tinham uma mala, levavam a bagagem, era uma saquita lá com qualquer coisa, e lá iam assim. Em 1918 e 1919 houve uma grande epidemia. Uma crise social e política que originou escassez de alimentos, falta de poder de compra. O caráter violento, o imprevisto da pneumónica, a falta de médicos e de medicamentos. Que memórias tem sobre este acontecimento e como foram sentidos em Trás-os-Montes, em particular nas terras do Val do Tua? Do Val do Tua. Pois, nessa ocasião, pois, eu não era nascida, nasci nos anos 30, mas ouvia contar à minha mãe que morreu muita gente, porque os médicos eram poucos, havia um conselho mais ou menos. Chamava-se um médico um dia, ele aparecia passar 2 ou 3, porque tinha muito para onde ir. E vinham a cavalo, deslocavam-se a cavalo, demorava muito tempo. Para o ir chamar era preciso ir uma pessoa lá chamá-lo, porque não havia telefone, nem nada disso. De maneira que demoravam a vir, e quando vinham, já pouco se fazia. Ali em Samamed, aqui em frente à nossa aldeia, diz que morriam 3 e 4 pessoas de funerais em cada dia. Morria muita gente, porque ali também tem muita população. Morria muita gente por essas aldeias adiante. Havia também pouca limpeza naquele tempo, pouca higiene, e havia poucos cuidados. Que recordações tem dos primeiros telefones a manivela e das centrais com cavilhas? E das centrais? Com cavilhas. Com cavilhas, pois era, telefones havia poucos, aqui na nossa aldeia havia 2, e as pessoas, por vezes, precisavam de um recado, iam ter com essa casa, para pedir o favor de deixarem de telefonar, ou as pessoas, os parentes que tinham fora, telefonavam, era preciso a gente ir dar o recado a essa pessoa para quem eles mandavam dizer que fosse lá dar o recado, porque a gente tinha telefone e quem os tinha dava recados. E era de facto, nós aqui, o telefone aqui era com a manivela, dava-se à manivela, a manivela levantava-se e ouvia-se a senhora do lado de lá, a gente pedia, que era Fostua, que era ali a central, e pedíamos o número que queríamos. E ela depois lá metia a cavilha para o Porto ou para a Régua, para onde é que elas já que sabiam para onde é que haviam de meter umas cavilhas, e então aguardávamos, ela pedia para aguardar, e pronto, e era assim tudo demorado. Como era feita a distribuição do correio? A distribuição do correio, aqui na nossa aldeia, era uma senhora que ia daqui ao Tua buscar a mala. O correio vinha num saco, preso com um cinto de couro, com uma fivela, e tinha uma chave própria, um loquete. Só a pessoa que aqui abria a mala é que tinha, chamava-se mala, mas era um saco, era a mala do correio. E então, essa pessoa abria a mala, essa pessoa ia buscar o correio ao Tua e vinha a pé. Ganhava um tanto pelo Estado, não é? Pelo governo. E depois chegava cá, trazia a mala, cá a pessoa que tinha a chave abria a mala e lia o correio. Essa pessoa mesmo depois ia entregar o correio, ou muitas pessoas já lhe estavam à espera a ver se tinham correio ou não. E então ela lia em voz alta o nome da pessoa a quem era interessada a carta. Fulano tal, estou eu. Pronto, lá levavam então o correio e era assim distribuído. Ele vinha numa carruagem que se chamava ambulância, a ambulância de Douro. Era uma carruagem própria que só trazia malas de correio. Era uma composição, fazia parte do comboio do Porto a Barca d'Alva. Fazia essa composição só com malas de correio. E depois ia deixando nos lugares que eram precisas. Mais tarde já veio essa mala, mais tarde já não iam buscá-la ao comboio, mas iam aqui à paragem do autocarro. Depois lá no comboio, na estação, entregavam a caminhoneta, e a caminhoneta ou era uma caminhoneta própria do correio, não sei que depois já se ia buscar a mala do correio ali à estrada. Como eram vividas as vindimas e a apanha da azeitona? Pois era, divertiam-se muito, eram muito alegres. Aqui havia pouca gente para trabalhar, quer dizer, cada qual tinha o seu bocadinho e não havia assim muito quem desse dias. E quem precisava, às vezes precisavam de 10 ou 12 mulheres, e aqui não havia, e homens, então traziam-se ranchadas de fora, mas aqui dentro do concelho
dessas aldeias mais da Frieira, do Amedo, de Zedes, vinham assim dessas terras. A gente dava-lhe aqui um cardanho, que era uma casa onde eles ficavam, dormiam, dava-se o cardanho e eles traziam os comeres, as merendas, não é? A gente aqui dava-lhe a lenha e o azeite e o sal e as mantas para se deitarem. E eles traziam os géneros para cozinhar. Mas depois se chovia, não trabalhavam. À noite não estavam cansadas do trabalho, porque eles depois traziam música, relégios e mais tarde já um rádiozito e tocavam e dançavam, depois a rapaziada daqui também ia para lá, para o pé das mulheres do Cardanho, iam também para lá dançar. Era aqui uma alegria, sempre a dançar. Na Vindima também era. Na Vindima já havia aqui mais quem ajudasse, mas também vinham de fora, de Samamed, vinham muitas vezes de Samamed de Ribatua para aqui, porque naquele tempo também era a colheita e era também esmagar as uvas no lagar e pôr nos tonéis, aquilo era preciso muita gente. Então, como havia aqui gente, vinham de fora, mas aí era já mais de Samamed. A região de Trás-os-Montes viveu um período de grandes dificuldades, relacionadas com o acesso a cuidados de saúde, a medicamentos e à educação. Que memórias guarda dessa realidade e dos impactos na vida das pessoas? Olha, a educação, aqui não havia escola. Nós íamos a Tralhariz, que ainda são 3 km a pé, por aí adiante. Levávamos, já saíamos daqui almoçadinhos, com uma batatinha cozida em ovinho estrelado e pouco mais. E íamos por aí acima com a saquita na mão e a merenda. Levávamos uma saquinha com a merenda e a saca dos livros era uma saca de lona também. E íamos por aí todos, começavam aqui os do fundo do povo a chamar, oh fulano, lá iam até lá em cima, até à casa lá em cima no Brasileiro. Juntavam-se, eram para aí uns 10 ou 12 miúdos que iam por aí acima. E primeiro até vinham do Tua, que não havia escola no Tua, depois mais tarde já havia, até vinham do Tua também por aqui. E depois lá se ia a pé, por aí adiante, mais de uma hora a pé, ou 3 km, mas às vezes ficávamos a ver um carreiro de formigas ou a ver um ninho ou qualquer coisa, então depois tocavam o sino para abrir a escola. Assim que íamos no caminho e ouvíamos o sino a tocar, então é que nós correríamos para chegarmos a tempo e horas, depois queríamos aproveitar o tempo. E olha, a sala tinha buracos no chão, tinha frio por baixo, tinha umas escadas que não tinham corrimão, não havia casas de banho, tinha uma varanda. Então para a varanda, enquanto uns estavam a fazer uns trabalhos, iam para a varanda cantar a tabuada, a fazer a tabuada. E era assim, ao fim vinha-se outra vez, havia um intervalo depois para comer a merenda, depois continuava a escola de tarde e depois ao fim vinha a pequenada toda por aí abaixo a correr, então apanhava-se cochilos e papolas. E então aquilo esmagava-se e fazia-se tinta de cochilos era verde, a tinta das papolas era vermelha. E então depois escrevíamos com aquilo, muito contentes. Como eram os horários do comboio e os preços dos bilhetes? Os preços dos bilhetes deviam ser relativos àquele tempo, já não me lembro, sei que os bilhetes eram de papelão, um retângulozinho de papelão, e havia diferença de classes, havia carruagens de primeira classe, de segunda e de terceira. Os bilhetes de primeira classe eram mais caros, e aquela gente assim mais rica e tal que podia. E a segunda era assim, a terceira era um dia toda a gente mais pobre, ou que não queria gastar dinheiro, mais pobre ou que não queria gastar dinheiro. E depois tinham por fora escrito o número, tinham um risco ou 2 ou 3. Então muitas vezes dizia, eu vou em primeira classe na carruagem de 3 riscos, que era na terceira, não é? Na terceira era mais barato. Muitas vezes ia-se de pé, não havia lugar para todos e ia-se de pé. Pronto, era assim. O que acha do futuro do Vale e da Linha do Tua? O que acho do futuro do Vale do Rio do Tua? Não sei, eles dizem maravilhas, que vai ficar muito bonito e que vai ter umas áreas muito bonitas de lazer e que vão contribuir com um tanto para as câmaras que agora foram lesadas nos terrenos, que vão dar um tanto relativo ao produto que eles fizerem da eletricidade. Dizem muita coisa, agora vamos ver como é que aquilo vai ser, se não sabe. Pronto, obrigada.